Lembrou, Nélio? Fala aí do... Acabei lembrando, né? Fala Fino, né? Fala Fino junto com Isaías Tinoco fizeram um convite a gente, né? Os jogadores que estavam jogando futsal. E nós fomos lá na Gávea, né? Nesse dia fazer o teste e acabou ficando lá, né? Porque a gente jogava futsal e jogava campo. Então foi, sem dúvida nenhuma, uma felicidade muito grande. Ele ter ido lá, né? Nesse jogo nosso do futsal e acabou convidando a gente para fazer esse teste. Muito obrigado, Fala Fino. Aí, ó, você é o Legal. grande culpado Fala do Fino lá de Nélio. Nova Iguaçu. É isso aí. Muito obrigado. A Legal. nação te agradece. E então, a tua grande estreia no profissional, você tinha 17 anos. Conta um pouco pra gente como é que foi isso aí. 17 anos, Rodolfo. A gente treinava, né? Na época a gente já tinha esse costume, né? De jogar na nossa categoria de base, no caso eu era infantil ainda, e ter sido convidado para fazer um treino com o profissional. Na época o profissional era o Carlinhos, né? E tinha um jogo, Flamengo e Goitacás na Gávea. E não tinha, os jogadores estavam machucados, era no Campeonato Carioca, alguns estavam machucados, e ele escalou a gente, né? No caso era eu e o Rogério, né? Nós fomos, Rogério Zagueiro? Rogério Zagueiro, fomos selecionados para integrar o grupo, né? Que queria concentrar para esse grande jogo que teria na Gávea. E eu lembro muito bem, né? Que foi ali praticamente a primeira vez que eu vi esses grandes jogadores, né? Na época o Bebeto, Aldair, Pô, né? imagina a emoção. O Edinho era zagueiro também, o Leandro, acho que ele chegou a jogar. Enfim, é uma felicidade muito grande. Assim, a gente fica até arrepiado em falar, porque dali a gente estava convivendo com os grandes jogadores que a gente apreciava, principalmente nas categorias de base. E você fazer parte do grupo e poder atuar foi uma felicidade muito grande. E o Carlinhos, né, na época, como eu frisei muito bem aqui, que foi o principal treinador que eu tive na época, com 17 anos ele me deu essa oportunidade. Joguei ali uns 25, 30 minutos, entrei no lugar do Andrade naquele jogo, e aí foi a primeira experiência, né, de vestir a camisa e jogar E quando profissionalmente. ele te chamou do banco pra entrar, como é que foi? Rodolfo, pô, a gente se emociona muito, né? Foi um jogo na Gávea, a Gávea estava cheia, já estava praticamente com 4-0. Ele falou que eu iria entrar e ele me deu essa oportunidade. Quais foram as palavras dele? Alguma orientação especial? Ele falou, vai lá, joga o que você está acostumado a fazer, né, nas categorias de base, vai entrar ali no meio campo. Na época eu era atacante, ele me colocou até para jogar um pouquinho no meio campo, eu entrei no lugar do Andrade e foi legal demais. Eu acho que foi assim, uma experiência única, né, apesar de não ter começado o jogo, na época com 17 anos também, sair do banco e você poder atuar do lado desses jogadores é incrível. E aí, essa mesma geração aí que você fazia parte do juvenil, juniores, disputou a Copinha, a Copa São Paulo, e vocês conquistaram a primeira taça do Flamengo na Copa São Paulo. É uma responsabilidade muito grande, né? Para você ver que a geração do Flamengo já tiveram outras Taças São Paulo e não conseguiram conquistar. E nesse ano de 1990, a gente tinha um time espetacular. A gente já tinha, né, praticamente ganho os campeonatos que a gente disputava aqui no Rio de Janeiro, de juniores. Tinha sido tricampeão carioca da categoria. E a gente foi para a Taça São Paulo. Eu já tinha disputado as anteriores, mas não com esse grupo. E ali a gente, né, tinha um grupo espetacular com Marcelinho, Djalminha, Paulo Nunes, Marquinhos, Rogério, Júnior Baiano, Luiz Antônio, Adriano, Mário Carlos, enfim, Tita. A gente tinha um grupo assim espetacular. A gente acabou fazendo uma grande campanha. Ganhamos do Corinthians no Pacaembu de 7-1. O Djalminha fez 5 gols naquele jogo. E ali, sem dúvida nenhuma, a gente fez uma campanha que merecemos, né, ser campeão pela primeira vez da Taça São Paulo de Quer Juniores. dizer, então, que a Alemanha que pareceu o Flamengo, né? Atropelamos. Atropelamos o Corinthians na época. O Corinthians tinha uma grande equipe, né? Aí eliminamos o Corinthians na semifinal e fomos na oitava de finais. Depois eliminamos a Portuguesa, que tinha uma grande equipe também, com grandes jogadores, com Denner, com Simval, Bentinho. Eles faziam parte dessa equipe também. Eliminamos ele e fomos fazer a final contra o Juventus e ganhamos de 1-0 o gol do Júnior Baiano. No ano seguinte, quem ganhou a competição foi a Portuguesa, Isso aí. com esses grandes jogadores.
Não, com certeza, assim, foi uma geração muito promissora, todos cracassos, que depois, a gente vai falar um pouquinho lá na frente, houve o desmanche desse time do Flamengo em 93, mas a gente vai chegar lá. Antes disso, quando vocês subiram, foram campeões, veio a Copa do Brasil de 90, você participou do grupo também. Seu primeiro título como nacional Sim. pelo Flamengo, Sim, né? sim. Uma importância Como profissional. como profissional, Como claro. profissional, sim. E foi um título nacional, né? Como é que foi a emoção ali da Copa do Brasil em si? Muito grande também, né? Porque a gente saiu da categoria de base, como nós mesmos aqui acabamos de falar, saímos da Taça São Paulo e subiram praticamente 13, 14 jogadores para a equipe profissional. A gente já fazia... Praticamente um time todo. Sim, um time todo. E a gente já fazia parte desse elenco, né? E aí teve o primeiro jogo, né, contra o Goiás aqui. Aqui não, foi em Minas, né? Em Juiz de Fora, o Flamengo ganhou de 1-0 com o gol do Fernando. E depois fui fazer outro jogo lá no Serra Dourada. E eu tive a felicidade também de atuar naquele jogo, né? Eu entrei na época no lugar do Bobô, ali nos 30, 20 minutos. O Flamengo tinha uma grande equipe também, com Gaúcho, Renato Gaúcho, Bobô, tinha um timaço. E na época o treinador era Jair Pereira, ele também me deu essa oportunidade, como você falou, foi o meu primeiro título, né? No cenário assim, nacional como profissional. Você falou aí da transição, vocês sempre estavam fazendo treino junto com a equipe profissional. O Flamengo soube aproveitar uma 13 jogadores, uma geração completa. Sim, o Flamengo soube aproveitar, né? Na época era tido, né? As pessoas, os torcedores também, depois da era Zico, que subiram, né? Aqueles grandes jogadores, era tida como a melhor safra do Flamengo. E verdadeiramente foi, porque a gente ganhou tudo, Rodolfo, praticamente nas categorias de base, né? Se você pensar que todos esses atletas que você falou aí chegaram à seleção brasileira em algum momento da carreira, e se o Flamengo conseguisse manter eles, o elenco, durante uma década, com certeza vocês teriam tido outros títulos brasileiros. A gente teve, assim, uma presença muito grande praticamente nesses 3 anos, né? 90, 91, 92 e 93, que foi desmanchado praticamente esse grupo, né? Que foi campeão da Taça São Paulo. Alguns jogadores conseguiram atuar como titulares, outros não, outros foram para outros clubes, né? Como o Djalminha saiu, o Marcelinho acabou saindo também. Foi pro Corinthians. Sim, exatamente. O Paulo Nunes foi pro Grêmio. Paulo Nunes pro Grêmio. Sim, apesar de ter jogado também no Flamengo, foi um grupo que as pessoas acreditavam muito, né, nesse grupo. Eu acho que faltou um pouco de paciência, um pouco mais de tranquilidade, até mesmo da diretoria na época, dar um pouquinho mais de condições, até para que a gente pudesse novamente reunir o time, fazer um time forte para os anos seguintes, sem dúvida nenhuma, como você falou, de repente conseguiria outros títulos importantes também. Foi uma década, digamos, que poderia ter sido de ouro, que não foi, que não se concretizou. Exato. Porque cada um foi para um lado. Sim. E aí cada um, né, como eu falei, alguns eram titulares, outros não, e entravam em certos jogos, mas esses jogadores também foram desenvolver o futebol, principalmente nesses outros clubes, né? O Djalminha foi um grande jogador, meu amigo também, foi no Palmeiras. O Paulo Nunes, apesar de ter jogado também, teve a sua melhor forma no Grêmio. O Marcelinho, que também não era titular, às vezes jogava e saía, foi ser o grande Marcelinho também no Corinthians, né? E teve passagens assim importantes, mas eu acho que a gente aproveitou bastante, a gente tem que falar assim, agradecer as pessoas que estiveram com a gente, os treinadores que nos instruíram desde mirim, né, mirim, infantil, juniores, até chegar ao profissional. E eu acho que nas categorias de base a gente ganhou todos os títulos, então a gente teve uma passagem marcante, principalmente na história do clube. Assim, a gente falou do título da Copa do Brasil, da transição, mas assim, o seu primeiro jogo como profissional, depois desse, você fez lá o jogo contra o Goitacás. Não era titular. Não era titular. Tudo. Aí veio o título da Copinha e tal. E aí em 90 você faz o seu segundo jogo como profissional. E, se eu não me engano, foi 1-0 em cima do Vasco, gol seu. A gente tem história marcante, né, em cima do Vasco.
Porque, assim, dos clubes do Rio foi o time que eu mais fiz gols, né? E a minha estreia como profissional foi contra o Vasco. O Jair Pereira, na época, que era o treinador, alguns jogadores importantes não iriam atuar naquele jogo, como o Renato Gaúcho, o próprio Gaúcho, que era um dos artilheiros do nosso time naquela época. Falou que iria jogar a garotada e colocou, né, o Piá para jogar, colocou o Rogério, o Júnior Baiano e o Fabinho. Então foram praticamente 5, como a gente está vendo o Flamengo hoje, né, com muita garotada. O treinador acreditou no nosso potencial, o Jair Pereira falou que a gente iria jogar contra o Vasco. O Vasco tinha uma belíssima equipe, Bebeto, Bismarck, o William, e a gente acabou ganhando aquele jogo de 1-0, e eu tive a felicidade de fazer o meu primeiro gol como profissional e como titular da equipe do Flamengo. E aí eu te pergunto assim, aquele time, quem era daquela galera que subiu com vocês, quem era o cara que você falava, ó, esse é o melhor desse grupo, esse é o... Quem era que você admirava ali? A gente tinha muitos jogadores de qualidade, Rodolfo. Não, escolhe um, pô. Só quero saber de um. A gente posso até falar um, né? Mas aí não estaria sendo justo com os outros. Porque a gente. Em cima do muro? A gente não, em cima do muro não, comigo não tem esse negócio não. Mas a verdade é que o nosso grupo ele era muito bom, né? Cada um nas suas qualidades. Tinha os jogadores que jogavam no meio, tinha os jogadores que eram laterais, tinha os zagueiros também que, assim, como nós falamos aqui anteriormente, que não chegaram, infelizmente, a ser profissional, jogaram até a categoria de base, mas não renderam no profissional como renderam nas categorias de base. Mas tem muitos jogadores, né? Eu vou citar, em vez de citar um, eu vou citar 2, 3 aqui. Beleza. O Djalminha, né? O próprio Luiz Antônio é um jogador espetacular. Né? A gente tinha o Rogério Zagueiro, como eu falei aqui, o próprio Marcelinho, o próprio Paulo Nunes, enfim. A gente citar aquela geração era tratada com muito carinho, como, né, como eu falei, depois da geração Zico, como a melhor geração que o Flamengo teve. Para você não ficar na saia justa, eu vou formular a pergunta diferente. Qual foi a melhor formação de ataque que você jogou? Boa, difícil, hein? Assim, para quem jogou com o Romário, sabe? Exatamente. Gaúcho. Exatamente, exatamente. Eu peguei, assim, grandes jogadores. Foram 10 anos de Flamengo, né? Como profissional, né? Foram os outros 9 aí como categoria de base. E assim, então eu vou reformular a tua pergunta. Você está perguntando qual foi o melhor ataque, e então eu já vou direto. Né? Assim, o melhor jogador que eu joguei foi o Romário. Né? Mas assim, o jogador que eu tive maior contato e aprendi muito foi o Júnior, sem dúvida nenhuma, o Júnior Capacete. O maestro, né? Maestro. Eu ia te perguntar isso também, como é que era jogar com o Júnior, ali naquele time de 92 ele era o grande vovô garoto. Vovô garoto. Então, o que ele passava ali nos bastidores, no vestiário, o que ele passava pra garotada que tava ali? Como você falou, né? O Júnior nessa época era o jogador que tinha mais idade no nosso time, mas era o diferencial, né? E a gente tinha muita confiança nele. Era um jogador que nos transmitia muita tranquilidade, né? Nos jogos, em geral, fazia diferença, apesar da sua idade, né? Que as pessoas falam que a sua idade avançada, a gente ainda estava chegando, e a gente, assim, foram jogadores importantíssimos, né? Principalmente do que ele passava pra gente nos jogos, a sua experiência como jogador do Flamengo, como jogador de seleção brasileira, como ser humano, como amigo. Então ele transmitia muita confiança. A gente acreditava muito também no que ele passava. Mas só que aquele time ele tinha uma espinha dorsal muito boa, né, com jogadores que já tinham sido campeões também, como o próprio Gilmar, o Wilson Gotardo, o Idemar também era um grande jogador, o Zinho e o Gaúcho lá na frente. E ele era enxertado mais ou menos com a garotada, né, com Piá, Paulo Nunes, eu do lado esquerdo, né, o Júnior Baiano jogando com o Gotardo, o Fabinho na lateral direito. Então foi um time que juntava experiência, né, e tinha a garotada. E realmente deu liga e a gente conseguiu aquele título de 92, que foi muito importante. Então, assim, a gente falou aí de 10 anos como profissional do Flamengo, você vamos tirar o Zico, que o Zico não conta. Você é o camisa 10 que mais vezes atuou com a camisa do Flamengo. Depois do Zico, óbvio. E aí? Essa responsabilidade, essa marca histórica,
Como é que você se sente com esses números todos? Rodolfo, a verdade é que a gente não tinha muita dimensão, né? Porque logo depois da saída do Zico, assim, a gente já era Você herdou a a 10 do gente, Zico. a gente era É o grande criado, herdeiro. a gente era criado na categoria de base e, assim, na categoria de base a gente já fazia jogos no Maracanã com 60, 70 mil pessoas. E aí, como a gente acabou falando aqui antes, eu fui para a seleção, né, disputar o pré-olímpico. E na época, quem começou o Campeonato Brasileiro jogando com a 10 era o Djalminha. E o Carlinhos, na época, colocou o Djalma, mas só que eu retornei da seleção e o Carlinhos queria que o Djalma desempenhasse uma função muito desgastante por ele, porque o Djalma sempre foi um jogador técnico, né? E o Carlinhos adotou um esquema no Flamengo que você tinha que acompanhar o lateral e atacar. E só eu conseguia fazer isso. E aí o Carlinhos me colocou, me puxou ali para aquele lado esquerdo. Número, eu não me importava, não sabia da dimensão do que era jogar verdadeiramente. O que viria a ser, né? O que viria a ser, né? E a gente já ali praticamente em 91 também, eu já jogava com a camisa 10, a gente acabou sendo campeão brasileiro, carioca, né, em cima do Fluminense. Mas a gente, assim, eu nunca me importei muito com esse negócio de números. Mas era a camisa que, como você falou, depois do Zico, eu sou o jogador que tem mais jogos com a camisa número 10. Uma grande história. Uma grande história, num grande clube. Cara, a gente falar do Flamengo, a gente se emociona porque era um sonho de criança, era um sonho que a gente sempre teve. Você fazer parte de um grande clube como o Flamengo, você jogar nesse grande clube e ser reconhecido. Então a gente é uma emoção muito grande. A gente, quando fala do Flamengo, a gente fica arrepiado porque o Flamengo, a gente fala, não é a minha segunda casa, foi a minha primeira casa, onde que eu passei, sem dúvida nenhuma, os maiores momentos da minha vida. E aí, assim, a gente pensa no grande atleta que foi o Nélio, e naquela a gente pensa logo na final de 92. Fomos campeões brasileiros. Logo naquele primeiro jogo, metemos 3-0 no Botafogo. Você fez um gol na final, fez o segundo gol. E depois veio a lesão. Assim, eu queria... Porque, olhando a tua história, a tua trajetória, eu acredito que aquela lesão te prejudicou bastante, que você talvez nunca mais tenha sido o mesmo Nélio anterior a ela. Talvez, assim, tô te perguntando isso porque hoje a gente vê o avanço da medicina esportiva, da fisioterapia, dos centros de reabilitação. Sim, sim. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre isso, sobre o que aquela lesão influenciou na tua carreira e o que você acredita que resultou isso. Rodolfo, assim, aquele campeonato foi o melhor campeonato que eu fiz na minha vida, né? Como eu falei aqui, eu ganhei a bola de prata como o melhor atacante, disputando com o Bebeto e o Renato Gaúcho. Eu tinha 21 anos. Botou o Renatão no bolso. 21 anos. E você competir com esses grandes jogadores que já tinham, né, um lastro, já tinham uma história dentro do futebol, para mim foi muito importante. A final em si, né, foi um jogo muito difícil. O Botafogo tinha uma equipe extraordinária, classificou por mérito também na final. Até primeiro do que a gente... era o favorito, né? Era o favorito. Todos davam como Botafogo como favorito da final, né? Mas como eu acabei falando aqui, a gente tinha uma base, a gente tinha jogadores experientes, a gente também queria. Né? No primeiro jogo, assim, a gente começou muito bem, a gente sabia e estava determinado que a gente tinha que fazer uma grande partida para ganhar do Botafogo. A gente começou o jogo muito bem, acabamos fazendo 1-0 com o gol do Júnior, né? Uma bola que o Piá rolou para trás, o Júnior pegou muito bem, com todos os méritos que ele tem. Eu acabei fazendo o segundo gol no lançamento do Fabinho e o Gaúcho acabou fazendo... Bonito. E coloquei embaixo da perna do Ricardo Cruz. Era característica sua, né? O lançamento. Sim, a velocidade. E a finalização. E eles já confiavam muito nas minhas características. Né? E acabou no último gol com um gol do Gaúcho de cabeça. Num lance, né, que eu acabei tendo essa lesão no joelho, foi uma bola que eu fui tentar tirar na lateral no comecinho do segundo tempo. A gente se emociona em falar, como você mesmo falou, porque assim, foi uma lesão que eu não esperava.
né? Eu já estava praticamente também convocado para uma seleção brasileira. Não me engano, o treinador da seleção brasileira estava vendo o jogo, na época, o Parreira. Ele foi ver a final e o meu nome já estava certo como convocado. E eu acabei sofrendo aquela lesão, né, rompimento do ligamento cruzado da perna esquerda, que me possibilitou de jogar a final, que foi o segundo jogo no 2-2. E ali eu tive uma recuperação de praticamente 5 meses. 5 meses. 5 meses. Dolorosos, né? Dolorosos, porque a gente tinha uma expectativa muito grande, né, de continuar na mesma batida, de conquistar até os outros títulos como o Flamengo. E naquela mesma semana a gente jogou no domingo e no outro domingo teve a final. E eu não pude ir para o Maracanã, né, na época o Runco, que era o médico, me proibiu, né, eu fiquei na concentração vendo o jogo. E aquilo ali para mim foi uma tristeza muito grande, porque eu queria estar ali. Pô, imagino. Né, eu queria estar ali com meus companheiros. No final os jogadores foram todos lá na concentração, o Gaúcho, o Júnior, enfim, meus companheiros, me oferecer a minha medalha. Desculpa que a gente emociona, porque nada, pô, a gente fala de Flamengo, cara, e é muito legal. Então a gente tinha que fazer o que tinha que ser feito, né? Eu acho que o meu trabalho já estava feito naquela época. Eu fui considerado um dos melhores jogadores do campeonato, mas infelizmente eu não pude jogar a final. E eu acho que meus companheiros fizeram, né, o que tinha que ser feito, e eu sou muito grato principalmente a eles e o treinador na época, que era o Carlinhos. Quiser beber uma aguinha aí, que a gente fala, dá um nó na garganta. Eu aqui, pô, fiquei emocionado, boca seca, obrigado. Secou na hora. É nada. Então vamos falar o seguinte, vamos levantar esse astral. Eu quero saber o seguinte, qual era a música que a torcida cantava pro Nélio? Na escalação. Eu tive assim, um contato muito grande com a torcida, né? E um carinho muito grande de todos os torcedores. Eu acho que as torcidas do Flamengo, na época, a Raça, a própria Jovem, tinham cantos assim específicos, né, para mim, a própria Jovem, o Nélio é Jovem Flá, oi, o Nélio é Jovem Flá, enfim, a Raça também, né, eles me tratavam com muito carinho, e isso emociona muito o jogador. Antes de começar o jogo, a torcida gritando seu nome, a gente vira, né, agradece. E eu sempre tive assim, um contato muito grande, não só com essas duas torcidas, tanto a Jovem como a Raça, a Urubuzada também, enfim, que é um pouco mais nova. Mas os torcedores, principalmente, né, dessas grandes torcidas, sempre tiveram um carinho muito especial comigo. Eu agradeço, sem dúvida nenhuma. Antigamente o contato assim, com a torcida era um pouco mais próximo. Hoje em dia os jogadores parecem que estão dentro de uma bolha lá. Você acha que isso interfere no que o jogador sente ali, no contato? O que você pensa sobre isso? Rodolfo, a gente já chegava no Maracanã com a torcida do Flamengo, né? Chegava ali perto da estátua do Bellini e a gente via aquela multidão. Ali a gente sabia que tinha que ir para ganhar, né? As pessoas, a gente abria um pouco a cortina da janela e a gente via aquela multidão e a gente sabia que tinha que se doar o máximo dentro de campo, tinha que dar o melhor, tinha que dar vida dentro de campo. E eu acho que isso daí era um fator primordial pra gente quando a gente chegava no Maracanã, né? Hoje totalmente reformado, totalmente mudado. A gente ouvia o canto da torcida. Quando saía já ali na boca do túnel, a torcida gritando, né? Aquela imensidão de torcedores, as 70, 80, 90 mil pessoas, né? Que hoje o Maracanã nem suporta mais isso, muito, né? Reduziu. E quando a bola rolava, a gente sabia que dar o sangue, dar o suor, né? Deixar a nossa alma dentro de campo. E eu acho que muitas das vezes, né, essa identificação com os torcedores, eu acho que hoje, né, os próprios jogadores estão tentando resgatar isso, que eu acho muito legal. Hoje o jogador sai, faz um gol, vai lá na torcida, vai abraçar o torcedor. E eu acho que o Flamengo é isso, né? O Flamengo é isso. É a torcida, jogador, juntos, que são, com certeza o Flamengo tem muito a ganhar e a gente tem visto isso ultimamente.